Muito bem, eu acho que deve já ter dado tempo para todos que se inscreveram acessar o link e, enfim, se encontrarem. Bom, boa tarde a todos, obrigada por terem vindo. Eu me chamo Júlia, sou assessora aqui na Secretaria de Desenvolvimento Econômico do Trabalho e é um prazer estar aqui para discutir uma temática tão importante como essa. Dando uma breve ambientação sobre a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Trabalho do município de São Paulo, nós temos por finalidade conduzir ações públicas voltadas à geração de trabalho, emprego e renda, para a gente conseguir combater desigualdades regionais e também fortalecer vocações econômicas do nosso município. E para a gente atingir esse objetivo, a Secretaria tem diversas frentes de atuação de políticas e programas, como o SP Coopera, o Sampa Mais Rural, o Fashion Sampa, o POT, que é o Programa Operação Trabalho, o Mãos e Mentes Paulistanas do Artesanato, e o CAT, que é o Centro de Apoio ao Trabalho e Empreendedorismo. Bem, mas além dessas políticas públicas e desses programas, dessa questão mais prática dos beneficiários, desse contato direto com a população, dentro da secretaria, a gente também tem uma divisão de dados que possui convênio com o DIESE. O DIESE é o Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos. E dentre outras atividades que a gente tem nesse convênio, o DIESE ele presta subsídio técnico e produção de informativos e estudos sobre o mercado de trabalho para a Secretaria, para melhor subsidiar essas políticas públicas e programas que a gente desenvolve. Então, dentro desse convênio com o DIESE, hoje a gente preparou essa oficina para mostrar os principais resultados do estudo que foi conduzido sobre a inserção das pessoas idosas no mercado de trabalho e mostrar iniciativas que a gente faz para conseguir abarcar esse grupo populacional. E para a gente falar sobre esses pontos aqui, a gente tem a Ângela Tepacê, que é a técnica do DIESE que esteve envolvida nesse estudo, e a Michele Santos, que é gerente do CAT, do Centro de Apoio de Trabalho ao Empreendedorismo. Antes da gente seguir com a apresentação propriamente dita do estudo e do CAT, eu gostaria de avisar que durante a live a gente vai disponibilizar um formulário de inscrição para quem deseja receber um certificado de participação que pode ser utilizado como horas complementares, especialmente se alguém estiver na faculdade ou algo do tipo. Por isso, a gente peça que vocês que estão interessados em receber o certificado fiquem atentos ao chat, porque em algum momento o link vai ser compartilhado. Então, a gente pede para que vocês aproveitem o conteúdo do seminário enquanto isso, porque ele está super didático e rico. E caso queiram garantir o certificado, preencham o formulário quando a gente deixar o link disponível. Bem, dando essa um pouco longa introdução e voltando ao conteúdo, agora propriamente do seminário, eu vou pedir para a Ângela do DIESE mostrar para a gente o resultado do estudo produzido por eles. Ângela, por gentileza, eu passo a palavra para você. Obrigada, Júlia. Fernando, será que você poderia, por favor, colocar a apresentação para a gente? Bom, eu queria agradecer, então, a Júlia, a secretaria, essa parceria de tantos anos, né? O Observatório do Trabalho, o DIESE, esse ano vai fazer 70 anos, e o Observatório do Trabalho de São Paulo vai fazer 10 anos esse ano, né? Então, é uma parceria de longa data que a gente tem com a Secretaria do Trabalho, e que eu gostaria muito de agradecer essa parceria e sempre esse convite para a gente apresentar os trabalhos que a gente elabora. Então, eu vou falar um pouquinho, bem breve, do que é o Observatório do Trabalho, que são os Observatórios do Trabalho do DIESE, e daí eu já entro em seguida nos resultados do estudo. Será que eu consigo passar? Consigo, né? Tá todo mundo enxergando a apresentação? Então, né? Bom, os Observatórios do Trabalho do DIESE, eles são parcerias com o poder... Tá bom, obrigada, Júlia. São parcerias com o poder público e atores sociais do mundo do trabalho para a produção de estudos, análises, informações, visando subsidiar a elaboração de políticas públicas de emprego.
O Diese já teve Observatório do Trabalho com o governo do Paraná, do Rio de Janeiro, município de Diadema, Campinas, Curitiba, Manaus, Osasco, Porto Alegre e Recife, e atualmente está ativo os observatórios do Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Bahia, Minas, além do Observatório de São Paulo e também do Observatório Nacional de Economia Popular e Solidária e o Observatório da Agricultura Familiar do Ceará. No caso do Observatório do Município de São Paulo, é essa parceria que a gente tem com a Secretaria do Trabalho, que está fazendo 10 anos esse ano, e a gente produz subsídios, né, dados, informações, levantamento de informações primárias e secundárias para subsidiar as políticas públicas. Os observatórios, eles funcionam em torno de 3 eixos. É a produção e disponibilização das informações, então a gente tem um site, é saopaulo.diese.org.br, que a gente tem uma série de indicadores que são disponibilizados com uma divisão geográfica, né, regional, por distrito, subprefeitura e região. A gente também disponibiliza todos os estudos, todos os boletins, os relatórios que a gente produz, a gente disponibiliza nesse site. E a gente tem um segundo eixo, que é a elaboração de pesquisas, estudos e análises, que é justamente onde a gente faz a análise de algumas dessas informações, né? Então, a gente tem os boletins conjunturais, que visa olhar para o que está acontecendo num curto período do tempo na cidade de São Paulo, né, no mercado de trabalho. Os estudos mais estruturais ou temáticos, a gente define um tema e elabora um estudo sobre isso, então a gente já, ou estudos setoriais, né, a gente já abordou bastante a gastronomia no município de São Paulo, indústria da moda, a inserção das mulheres no mercado de trabalho, a inserção dos negros, das pessoas com deficiência, dos jovens, e agora esse estudo específico que eu vou apresentar hoje para vocês, que é o estudo sobre a inserção das pessoas idosas no mercado de trabalho. Além disso, a gente tem também as pesquisas primárias, né? A gente tem uma pesquisa em campo, que é uma enquete sobre as perspectivas do mercado de trabalho na cidade, que consulta empregadores, trabalhadores e especialistas no mercado de trabalho. Bom, e o terceiro eixo é o apoio ao diálogo social e formação. Então, nesse terceiro eixo é onde entram essas oficinas que a gente está fazendo. A ideia é sempre a gente trazer um conjunto de informações que a gente levanta e qualificar essas informações junto com os atores envolvidos no dia a dia, no mercado de trabalho e nas temáticas que a gente aborda nos estudos, né? Então, a ideia aqui é a gente qualificar essas informações junto com as pessoas que vivenciam, né, isso no dia a dia. A gente faz estudos de diversos temas, setoriais, enfim, e não é possível, né, para um único especialista ter o domínio do que é que está, né, no dia a dia acontecendo naquela temática. Então, a gente entende que é importante qualificar essas informações junto com os atores envolvidos. O estudo de hoje, então, está dentro desse segundo eixo, que é a elaboração de pesquisas, estudos e análises, que eu vou apresentar para vocês. Esse eixo, ele prevê, então, essa elaboração de estudo, e agora, mais recentemente, a gente adicionou, além, né, dessa qualificação que a gente faz junto aos atores dessas informações, a gente também passou a fazer algumas entrevistas com especialistas sobre o tema. Então, vou apresentar para vocês o conjunto de informações que a gente levantou, com algumas considerações de alguns especialistas sobre o tema. E aí, junto com essa oficina com vocês, então, gostaria que todos os convidados que estiverem participando por aí possam colocar suas considerações, fazer seus comentários, porque isso depois a gente sistematiza num relatório, que fica bem bacana, né? Daí o conjunto de informações às vezes faz muito mais sentido, né? Quando a gente está dialogando com as pessoas que lidam com isso no dia a dia, lidam com a temática no dia a dia. É uma pena que esse formato de transmissão, às vezes, é um pouco difícil da gente conseguir fazer esse diálogo mais próximo, né? Mas o legal seria se a gente conseguisse conversar, assim, poder ouvir todo mundo junto, assim, não só por mensagem. Mas a gente vai fazer um esforço aqui para conseguir
se vocês colocarem as suas questões, enfim, para a gente ir dialogando com elas. Bom, então o objetivo da oficina é esse, né? A gente trazer esse conjunto de informações levantadas, qualificar junto com os atores envolvidos no tema, a gente sistematiza isso num relatório e produz um novo conhecimento a partir desse encontro. Então, vamos lá, já entrando no estudo, uma das primeiras informações, né, que a gente foi levantar são justamente essas tendências demográficas que a gente vem observando de cada vez mais o envelhecimento da população e como isso se reflete no mercado de trabalho. Então, a gente tem hoje no município de São Paulo, que na população total, as pessoas com 60 anos ou mais de idade, elas representam 18,3% da população total. Da população em idade ativa, ou seja, entre as pessoas com 14 anos ou mais de idade, que estariam em idade ativa, né, para o mercado de trabalho, elas representam quase 20%, e o interessante é que essa população, né, a população de pessoas com 60 anos ou mais de idade, ela cresceu entre 2014 e 2024, 39%, enquanto que a população em idade ativa total cresceu só 2,2%, ou seja, o crescimento da população idosa foi 18 vezes maior do que o crescimento da população não idosa. Na força de trabalho, ou seja, a força de trabalho a gente considera quem estava procurando emprego e quem estava em uma ocupação. Na força de trabalho, então, a população idosa representou 9,7% e teve um crescimento nos últimos 10 anos de 70%, enquanto que a população não idosa cresceu só 10%. Tá? Isso para a gente ter uma ideia de realmente esse movimento vem com força, né, da população idosa cada vez mais, a população envelhecendo como um todo e a população idosa cada vez mais participando do mercado de trabalho, da força de trabalho, né? E na ocupação também o crescimento foi de 67% nesses 10 anos, enquanto que da população não idosa o crescimento na ocupação foi de 10%. Bom, quais são os impactos que isso tem para o mercado de trabalho? Aqui tem já algumas considerações das entrevistadas, das pessoas que foram entrevistadas, né? A Aline Zanini Lima e a Marisa Scioli, aqui no caso. A gente então vê esse aumento da participação das pessoas idosas no mercado de trabalho, e isso se deve por diversos motivos, né? Ou porque são arrimo de família e precisam manter a renda familiar, ou porque a informalidade nos últimos anos tem sido crescente e está ficando cada vez mais difícil de se aposentar, então as pessoas precisam continuar trabalhando também, ou porque também a gente tem uma situação em que você tem algumas né, tecnologias e uma melhora na qualidade de vida, na saúde, né, nas tecnologias de saúde, que podem melhorar também o envelhecimento das pessoas. Isso faz com que algumas pessoas tenham vontade e disposição para continuar trabalhando, não querem se aposentar, não querem parar de trabalhar, se sentem bem e continuam trabalhando. Mas a maioria das empresas ainda não sabe muito bem como lidar com essa nova tendência. Isso é parte da pesquisa da Aline Zanini Lima, né, que ela conversou com a gente sobre isso. São poucas as empresas que têm trabalhado com esse tema e com essa tendência. As poucas que têm algumas práticas interessantes, né? Desde curso online ou evento para atualização dos trabalhadores, políticas e ações afirmativas para o recrutamento e atração, com chamadas em jornais e sites especializados em pessoas idosas, e também a conscientização dos jovens para a quebra dos estereótipos, né, para melhorar a relação, né, dos jovens com as pessoas mais velhas no ambiente de trabalho. Essa tendência também traz uma necessidade de adaptação dos postos de trabalho, isso apontado pela Marisa Scioli, né? Algumas coisas que ela apontou como possíveis adaptações, né, para a inserção das pessoas idosas no mercado de trabalho, por exemplo, o trabalho à distância, porque algumas pessoas idosas têm mais dificuldade de mobilidade, horários flexíveis e mais diurnos, as pessoas mais idosas
segundo ela, preferem trabalhar mais durante o dia, e também atividades que integrem pessoas de diversas idades e, enfim, pessoas diversas no ambiente de trabalho. Isso ajuda muito a troca, né, entre jovens e pessoas idosas, ajuda bastante também no desenvolvimento das pessoas, tanto jovem quanto idoso, no mercado de trabalho, né? Essa troca é importante. Bom, características gerais do mercado de trabalho, mas não só, né, de quem está na força de trabalho, mas também de quem estava fora da força de trabalho nesse caso. A gente tem no município de São Paulo 2,3 milhões de pessoas idosas. Esses são dados do terceiro trimestre de 2024, tá? Desses 2,3 milhões, 1,6 estava fora da força de trabalho, ou seja, não estava nem ocupado em um trabalho, nem procurando trabalho. Isso significa que 70% dessas pessoas idosas não estavam, né, nem procurando trabalho, nem trabalhando. Dessas, aproximadamente 25% recebiam um rendimento de aposentadoria, 65% aqui, desculpa, recebiam um rendimento de aposentadoria ou pensão, e desses que recebiam rendimento de aposentadoria e pensão, a maioria, né, 78%, estava realmente fora da força de trabalho, né? Não é o caso daquelas pessoas que recebem aposentadoria, mas ainda tem algum tipo de ocupação, às vezes algum trabalho informal ou algum trabalho, né? Bom, perfil da população ocupada. Aí aqui, da população idosa que conseguiu uma ocupação no mercado de trabalho. Qual que é o perfil dessa população, né? É um perfil muito específico que a gente vai ver, tá? A primeira coisa é que a gente tem, assim, na população total, as pessoas idosas representam 18%, na população em idade ativa, 20%. Quando a gente vai para a força de trabalho, eles representam 10% da força de trabalho. Isso se mantém na ocupação, também a representatividade se mantém, 10%, porém, as pessoas idosas, elas estão proporcionalmente mais subocupadas. Aí a representatividade delas na subocupação é de 12%. Tá? Então, aqui a gente tem uma proporção a mais de pessoas subocupadas idosas. Distribuição dos ocupados por faixa etária. A gente tem aqui, né, os 10% da população, os 10% dos ocupados têm mais de 60 anos. Desses que têm mais de 60 anos, a maioria estava entre 60 e 69. Ou seja, quando a gente vai, né, quando vai ficando, a pessoa vai ficando mais velha, ela realmente se retira da força de trabalho, né? A partir dos 70 anos, daí já é bem mais, é uma fatia bem pequena, né, que da população que fica na ocupação mesmo. Aqui é 1,5% entre 70 e 79 anos, e com mais de 80 anos, então ocupado é só 0,3%. Aqui, as pessoas idosas que tinham uma ocupação, né, o total de pessoas ocupadas com 60 anos ou mais era de 684 mil no município de São Paulo, ou seja, de todas as pessoas que tinham mais de 60 anos, só 29% deles estavam ocupados, né? Mais ou menos 30% só das pessoas com 60 anos ou mais estavam ocupados. E a maioria dessas pessoas que estavam ocupadas era de 60 a 69 anos, mais de 70 daí já é um percentual bem menor, já cai bastante. Mais de 69, né? Rendimento médio dos trabalhos. Aqui, se a gente pegar no total, né, rendimento médio total, a gente tem que as pessoas com 60 anos ou mais de idade, na média, ganham 6.844, as pessoas que estavam ocupadas. Lembrando que a gente vai ver que isso é um perfil muito específico, né? A maioria, como a gente viu, não tem nenhuma ocupação e às vezes pode até estar no desalento, gostaria de ter um emprego, mas acha que não vai conseguir por ser muito idoso ou às vezes por ter algum problema de saúde, etc. Né? O problema da inserção dos idosos no mercado de trabalho está muito menos em que tipo de ocupação, nesse caso, e muito mais em quem está fora, totalmente fora, né, do mercado de trabalho mesmo, fora da força de trabalho. Tá? Mas quem está na ocupação ganha, em média, 40% a mais do que a média do rendimento das pessoas com menos de 59 anos ou menos.
O rendimento médio também se a gente olhar por sexo, a representatividade dos homens é a mesma, tanto entre os idosos quanto entre as pessoas não idosas. Mas o rendimento na ocupação, né, aqui, especificamente na ocupação. Mas quando a gente olha os rendimentos, por exemplo, homens com 60 anos ou mais ganham 60% a mais do que homens com menos de 60 anos. E ganham 80% a mais do que as mulheres com mais de 60 anos. Né? Então, aqui, no caso, a gente vê que é um perfil, né, de homens com bom rendimento, que conseguem ter um bom rendimento, homens até 69 anos, né, como a gente viu, que conseguem ter uma ocupação e conseguem ter um bom rendimento no mercado de trabalho. Mas não é só isso o perfil, tá? Se a gente for olhar por cor e raça, brancos com mais de 60 anos têm um rendimento médio de R$9.000, o que é maior, é 4 vezes maior do que as pessoas com 60 anos ou mais pretas, e 3 vezes maior do que as pessoas com 60 anos ou mais pardas, né? Então, a gente está vendo aqui o que é que puxa essa média de rendimento muito para cima, né? A gente está vendo que o que puxa essa média de rendimento para cima são principalmente homens e brancos, que já possuem, né, uma forma de inserção muito melhor no mercado de trabalho. Aqui também tem uma outra coisa interessante, que a gente vê que, se a gente comparar as pessoas com até 59 anos e 60 anos por cor e raça, né? As pessoas os brancos com 60 anos ou mais conseguem ter um rendimento 45%, 46% superior aos mais jovens. Quando a gente olha aqui, ó, no próximo, se a gente olhar as pessoas pretas, o rendimento é menor quando fica mais velho, né? E os pardos, o rendimento, né, um pouquinho maior, 11% a mais, né? Um aumento modesto aí entre gerações, assim, digamos. Isso pode ser um indicativo de que as pessoas pretas e pardas pode ser um indicativo, né? A gente conhece na literatura também que os pretos e pardos têm menores chances de progressão na carreira do que os brancos, né? Então, essa diferença aqui dos brancos pode indicar que, bom, os brancos progridem bastante na carreira e chegam numa boa posição no mercado de trabalho quando estão com mais de 60 anos, ao contrário, né, dos pretos e pardos. Tá? Por escolaridade, aqui a distribuição, eu achei bem interessante, né? Quem tem uma ocupação, quem tem um trabalho, se a gente for comparar com 60 anos ou mais e 59 ou menos, a proporção de pessoas com ensino superior é muito parecida, não muda. O que vai mudar é aqui embaixo, é quem tem menos escolaridade, no caso, né? A gente vê, por exemplo, que os jovens estão se formando mais, estão se escolarizando mais. Só 9% deles têm até o ensino fundamental incompleto. E eles ainda têm uma vida inteira aqui para terminar a escola. Enquanto que com 60 anos ou mais, você tem 27% de pessoas com até ensino fundamental incompleto aqui. E tem também uma diferença aqui no ensino médio, né? Você tem uma proporção bem maior de gente mais jovem com ensino médio completo, e só 20% aqui entre as pessoas com 60 anos ou mais. E é bem curioso que o ensino superior aqui, né, se mantém de certa forma, né? É como se fosse uma elite, né, que tem acesso aí a uma escolaridade e que envelhece com isso, e ao longo do tempo essa estrutura do ensino superior aqui não mudou tanto, né? Mas que depois vai mudar vindo essas pessoas que estão se formando melhor e que estão se inserindo melhor nas escolas. Em relação ao rendimento médio dos trabalhos, aqui é muito interessante, né? Pessoas com 60 anos ou mais de idade que conseguem se manter num trabalho, numa ocupação, chegam a ter uma média de rendimento de quase R$13.000 aqui, tá? Aí, ensino superior completo. Aí, se a gente pegar as outras escolaridades aqui, a diferença é abissal, é muito grande a diferença, né? Por ter um diploma aqui.
O ensino médio completo, por exemplo, chega com 60 anos ou mais de idade com um rendimento de 3.600, né? E se observar as outras escolaridades aqui, né, o até fundamental incompleto e o médio incompleto, o salário é maior para quem é mais jovem. Quando fica mais velho, é como se não tivesse um reconhecimento da carreira, né? Porque o salário diminui. A distribuição dos ocupados por posição na ocupação, aqui a gente também vê que tem uma predominância maior de conta própria entre os mais velhos, ao contrário, né, entre os mais jovens, a predominância é de empregado no setor privado com carteira de trabalho assinada, ainda essa predominância, né? E também tem uma proporção maior de empregadores e militares e servidores estatutários. Essas ocupações, militar, servidor estatutário, empregador, elas são mais representativas entre os homens, tá? Entre as mulheres, se a gente for olhar aqui, também tem uma sobre-representatividade entre os idosos, se comparar aqui o 7,4 com 5,1, né? Só que o trabalho doméstico é mais representado por mulheres, tá? Bom, em relação ao grupamento ocupacional, também a gente vê que tem uma sobre-representatividade aí entre as pessoas mais idosas que estão no mercado de trabalho, em ocupações, né, trabalhadores qualificados, operários e artesãos da construção, das artes mecânicas e outros, profissionais das ciências intelectuais e cargos de direção e gerência, que são justamente os cargos que têm o maior rendimento, que é o que a gente está vendo lá, que está elevando o rendimento médio, né, para as pessoas idosas. Bom, então, se a gente for resumir aqui o perfil de quem está inserido no mercado de trabalho com mais de 60 anos, a gente pode dizer que é principalmente entre 60 e 70, né? Porque depois a gente viu que a partir dos 70 as pessoas já passam a se retirar mesmo do mercado de trabalho. São homens brancos com nível superior que trabalham por conta própria como empregador em cargo de direção e gerência e que tem uma média de rendimento de mais ou menos R$9.000 por mês, tá? E aí, conversando com os especialistas, de fato, existe um reconhecimento de que o mercado responde muito bem para essas pessoas, né, com escolaridade, que tiveram experiência, que articulam bem os seus conhecimentos e que são brancos, né, homens. E, nesse sentido, a gente teria uma oportunidade aí da tal chamada economia prateada, né, com o número de pessoas idosas crescendo, as empresas veem esse público com um mercado consumidor muito aquecido para a oferta de produtos específicos. Bom, os representantes do sindicato dos aposentados que a gente entrevistou, eles também entendem, né, que esse é um mercado consumidor importante e que tem muitos municípios no Brasil que são sustentados, né, a única fonte de renda das pessoas nesses municípios e que gera consumo e economia com base no recebimento da aposentadoria. Mas o perfil também de quem consegue se aposentar e que recebe o benefício do INSS pelo teto é um perfil bem específico, que são homens brancos que sempre tiveram no mercado de trabalho formal, que têm ensino superior, que fizeram uma carreira dentro das empresas, têm sua casa própria, têm sua poupança e têm uma vida estabelecida. Mas não é todo mundo, né? Existe um grupo bem grande de pessoas que estão ou fora do mercado de trabalho ou empregos precários que não vão receber aposentadoria porque estão na informalidade, enfim. E esse grupo é mais representado por mulheres e negros que têm um rendimento médio de trabalho. Eles não têm um rendimento médio do trabalho na velhice muito maior, como a gente viu, né, do que quando eles eram jovens. Não tem uma progressão na carreira tão grande quanto os homens que a gente viu lá, que tem uma diferença de salário muito grande depois que ficam mais velhos, né? São muito mais reconhecidos, recebem muito mais promoções, né? As mulheres e os negros têm uma vida já mais prejudicada por machismo, racismo, né? E quando chega nessa idade, não chega numa posição tão boa no mercado de trabalho e ainda vão ter que enfrentar um preconceito adicional, que é o etarismo.
Então, vou falar aqui bem rápido, a gente não tem muita informação, né? A pesquisa que a gente usou, que é a Pesquisa Nacional por Amostra a Domicílio, que é a PNAD, do IBGE, a gente não vai ter como desagregar muito, olhar muito, assim, detalhadamente o perfil da população fora da força de trabalho, mas é um perfil bem interessante, e as entrevistas que a gente fez também dá vários insights sobre isso, sobre essa população, tá? As mulheres, elas têm uma proporção maior, elas são em maior quantidade, né, em maior proporção fora da força de trabalho do que na força de trabalho, e isso tem relação, né, com o cuidado dos filhos, de pessoas idosas, às vezes de pessoas com deficiência na família e dos afazeres domésticos, enfim, então elas estão muito mais em proporções maiores fora da força de trabalho do que na força de trabalho ou na ocupação. Entre as pessoas idosas, elas representaram 67,4% das pessoas que estavam fora da força de trabalho. Isso que a gente tem, né, na população total é mais ou menos 50%, né? Mas aí quando a gente olha fora da força de trabalho, elas estão numa proporção bem maior do que 50, né? 67,4. A escolaridade é inferior à das pessoas ocupadas, e isso fica ainda mais evidente, né, quando a gente está falando das pessoas idosas, ou seja, quem está fora da força de trabalho e é idoso tem uma escolaridade bem inferior a quem, se comparado a quem está ocupado, né, num trabalho. Isso principalmente quando se trata das pessoas mais velhas. Entre as pessoas ocupadas idosas, tinha 37% tinha ensino superior, aqui é, né, o dado complementar de cima, né? Ocupadas idosas, 37% tinha ensino superior completo, enquanto que as pessoas fora da força de trabalho idosa, só 18% tinham superior completo, o que também não é muito pouco, né? 18%. Por outro lado, entre os ocupados, 27% tinham até fundamental incompleto, enquanto que fora da força de trabalho, 48% tinham essa escolaridade. Bom, as mulheres e o trabalho do cuidado, né? Isso é um grande impacto, assim, na vida da mulher e que se carrega a vida inteira até chegar, né, numa idade mais avançada. Isso se reflete de várias formas. Então, muitas mulheres chegam na idade da aposentadoria e não têm o tempo de contribuição mínimo, porque não tiveram emprego formal por tanto tempo. Isso acontece, né, segundo os sindicatos aposentados, principalmente, pode acontecer voluntariamente. A mulher decidiu se retirar do mercado formal porque precisa cuidar dos filhos, precisa cuidar de parentes idosos ou de pessoas com deficiência, parentes com deficiência. Ou, muitas vezes, né, uma grande parte delas são demitidas após terem os filhos, ou porque mesmo depois que ela tem os filhos, as empresas acabam não contratando, né, porque entendem que a mãe precisa levar, às vezes, a criança no médico, a criança fica doente, acaba faltando no trabalho, enfim. E aí ela acaba não conseguindo também se recolocar no mercado de trabalho depois de ter filho. Às vezes elas até se mantêm empregada, mas não têm as mesmas condições de fazer muita hora extra, né? Buscar a criança na escola, cuidar dos afazeres domésticos, e aí não consegue fazer tantas horas extra quanto os homens em geral conseguem fazer, não conseguem fazer viagens a trabalho, porque precisam cuidar dos afazeres domésticos, enquanto os homens em geral têm uma disponibilidade muito maior para fazer viagens, e com isso, então, elas não conseguem ter tantas promoções ao longo da vida. E aí, segundo o Sindinap, né, de fato, é muito mais difícil para elas, e isso vai se refletir na hora de se aposentar, de ter uma aposentadoria, porque teve menos tempo de contribuição, porque não tiveram tanto tempo no emprego formal. Para muitas, nesse caso, quando não consegue acessar a aposentadoria, o único recurso que teria, o único recurso que essas pessoas teriam seria acessar o benefício assistencial, mas que aí só poderia ser acessado com mais de 65 anos e se tiver uma renda igual ou inferior a 1/4 do salário mínimo. Mas isso é muito difícil. Tem algumas pessoas, algumas mulheres, né, que
passaram por esse processo de se retirar do mercado de trabalho para cuidar dos filhos, dos parentes, etc., e não conseguiram retornar ao mercado de trabalho, mas também ainda não chegaram aos 65 anos, elas ainda estão com 55 ou 60 e não podem acessar esse benefício assistencial, e também não são consideradas pessoas idosas, e ela fica ali um pouco no limbo, sem ter nem aposentadoria e nem nenhum tipo de renda, e sem conseguir um trabalho também. E também, né, como já foi dito, na maior parte, sobretudo as mulheres negras, acabam, então, ocupando essa função, nessa situação, elas acabam ocupando a função de cuidadoras da família, e vão cuidar dos parentes que precisam, né, cuidam dos netos, para as filhas poderem trabalhar, ou dos pais que já estão mais idosos, ou de algum familiar com deficiência. Mais de uma entrevistada, a Marisa Scioli comentou isso, mas eu acho que também o Sindinap comentou, que tem alguns países que pagam uma bolsa para as pessoas que prestam esse tipo de cuidado para a família, o que é uma política bem interessante da gente pensar. Tá? Em relação aos idosos em alta vulnerabilidade social, tem pessoas que moram em centros de acolhida para pessoas idosas. Essas pessoas têm muita dificuldade de conseguir um trabalho, principalmente porque elas têm um cartão de identificação de onde elas residem, e o endereço é do centro de acolhida para pessoas idosas, e isso gera um certo preconceito, né, quando elas apresentam esse endereço, e elas acabam sendo desqualificadas para o posto de trabalho pelo simples motivo de estarem num centro de acolhida, né, ter esse endereço. Uma das especialistas também comentou que existem algumas pessoas que conseguem acessar o programa Operação Trabalho, e esse é um programa bem interessante na visão dela para a inserção desse público, né, que poderia ser ampliado aqui para o público das pessoas idosas que vivem nos centros de acolhida. E a Luana Silva também complementou que as pessoas que moram, né, nesse centro de acolhida ou que estão em situação de rua tem um perfil que é predominantemente de homens negros, é uma população idosa que ao longo da vida não se consolidou no mercado de trabalho, especialmente os trabalhadores da construção civil, porque são trabalhos muito esporádicos e que não têm lugar fixo, então eles também não conseguem formar família, porque cada hora estão sendo chamados para trabalhar em algum lugar, em uma outra cidade, uma outra região, e acabam não tendo um lugar fixo, não acabam constituindo família, e acabam indo parar em situação de rua quando ficam mais velhos. E aí, por fim, gente, aqui eu trouxe coisas que foram levantadas, assim, né, alguns insights, assim, sobre possibilidade de política pública voltada para esse público, e aqui eu estou falando muitas coisas que foram faladas nas entrevistas que a gente levantou com os especialistas, não tem só a ver com política de trabalho, embora a gente esteja aqui falando especificamente das políticas de trabalho, né, mas que vale a pena comentar. Uma que foi bem consenso entre os entrevistados é a questão da mobilidade e do transporte na cidade. As calçadas são muito difíceis, às vezes, para a mobilidade das pessoas idosas, os ônibus, né, às vezes só o fato, né, de conseguir subir e descer numa escada para entrar e sair de um ônibus, às vezes é uma dificuldade para as pessoas mais idosas, enfim. Mobilidade e transporte foi um tema que todo mundo comentou, embora isso não seja uma política, né, que está voltada aqui para o mercado de trabalho especificamente. Uma outra coisa bem interessante, que também teve mais de um entrevistado que comentou, é de gerar trabalhos voltados à intergeracionalidade, ou seja, aproximar o trabalhador mais velho do mais novo, no que foi chamado de mentoria reversa, né? Um ensina o outro e faz uma troca ali de coisas que sabem. Então, tem, né, partindo da ideia de que as pessoas mais velhas têm muito a ensinar aos mais jovens, e os mais jovens também têm muito a ensinar aos mais velhos, e essa mentoria reversa aí seria interessante para os dois, para a troca, para o aprendizado como um todo.
uma política de treinamento para as pessoas que já cuidam de outras pessoas e elas passarem a receber uma renda do Estado para fazer esse trabalho, como se fosse um cuidador profissional com o reconhecimento da profissão e com a contribuição previdenciária, ou seja, as mulheres, de repente, que precisam cuidar dos seus pais idosos, poderiam passar por um treinamento, né, uma qualificação para fazer esse cuidado, e o Estado passasse a reconhecer esse trabalho como um trabalho efetivamente que gera, por exemplo, um currículo para essa pessoa como cuidador de idoso e que tenha um rendimento para isso e que tenha também a contribuição previdenciária para que essa pessoa possa se aposentar. Treinamento e criação de uma cooperativa de trabalho para pessoas idosas que fazem serviços gerais, pensando bastante também aqui no caso da construção civil, né, serviços voltados para eletricista, enfim, serviços gerais, né? Garantia de uma renda mínima para que as pessoas usufruam da velhice também. Algumas, né, não têm condições, às vezes, de voltar ao mercado de trabalho e conseguir uma ocupação, e seria importante ter uma garantia de renda mínima aqui para também ter uma dignidade, né, na velhice. E uma outra questão aqui mais abrangente, que seria discutir a forma da contribuição previdenciária, né, com o índice de natalidade diminuindo, novas tecnologias, informalidade crescente, mudança nas relações de trabalho, existe uma discussão, e a gente poderia pensar em ver como isso poderia ser feito, das empresas que geram menos empregos, empregam mais tecnologia e têm lucros maiores, poderiam ter uma contribuição maior para a Previdência, né? Fazer uma Previdência geralzona, assim, que as empresas... Aqui, no caso, um exemplo emblemático são os bancos, né, que cada vez mais emprega menos pessoas e geram lucros maiores. E daí poderia ter uma contribuição para a Previdência maior aqui. Bom, do estudo era isso, e eu fico à disposição aqui para perguntas, trocas, relatos de experiências. A Júlia está por aqui ainda? Eu acho que a Júlia saiu, né? Não estou mais vendo ela. Aqui, só nos bastidores. Agora eu voltei para a tela principal. Bem, muito obrigada pela apresentação, Ângela. Realmente são dados muito interessantes e principalmente a contextualização que a gente tem por meio das entrevistas dos especialistas, né? Tem insights bem bacanas que mostra melhor esse cenário para a gente entender o contexto que a população das pessoas idosas enfrentam no mercado de trabalho paulistano e também em outras áreas que acabam perpassando o nosso foco principal da secretaria. Mas, falando agora mais de iniciativas e exemplos práticos realizados para a gente conseguir incluir os cidadãos e também os mais velhos na política de desenvolvimento econômico e trabalho, uma das ferramentas que a gente tem aqui na Secretaria é o CAT, que é o Centro de Apoio ao Trabalho e ao Empreendedorismo, que oferece vários serviços gratuitos para quem busca uma oportunidade de se realocar dentro do mercado de trabalho. E para a gente explicar mais sobre o CAT, nós temos a Michele, que é supervisora do centro. Michele, por gentileza, passo a palavra para você. Boa tarde, gente, tudo bem? Meu nome é Michele, sou gerente das unidades dos CATs. Estou aqui para explicar para vocês um pouquinho da dinâmica do nosso trabalho, como funciona, qual o público-alvo que a gente atinge, né? Com o tema em questão aí da maioridade, de 50 a mais também. Primeiro, abordando o que é o CAT, né? Centro de Apoio ao Trabalho e Empreendedorismo. Nada mais é do que uma agência pública de emprego. A gente trabalha com intermediação de mão de obra, onde prestamos serviços ao munícipe, ao candidato desempregado, né? De todos os recortes sociais, de todas as idades, perfis. Então, a gente faz essa intermediação de mão de obra através da empresa e do candidato. A empresa disponibiliza a vaga
e nós temos os candidatos para que a gente possa intermediar e assim ser feito o processo seletivo e a escolha da empresa para a contratação, enfim, e do candidato também. Tá? Então, esse é o CAT. São serviços gratuitos tanto para a empresa quanto para o candidato. Então, ele pode se candidatar em uma das nossas unidades físicas, espalhadas na cidade de São Paulo, como também se candidatar de forma remota, de forma online, através do portal CAT. Falando um pouco sobre o assunto que vocês abordaram, do 50 mais, o CAT ele desenvolve durante o ano, né, no período, de acordo com os recortes sociais, por datas comemorativas, por segmento de algumas empresas, um evento chamado Contrata São Paulo, que é o Contrata SP. Então, nós realizamos o Contrata de acordo com as datas comemorativas, como eu mencionei. Na pauta que vocês falaram, que é do 50 mais, em comemoração ao dia 1º de outubro, que é o dia do idoso, nós costumamos fazer o Contrata 50 mais. E é direcionado ao público com mais de 50 anos. O que é o Contrata? A gente convida as empresas que estão com vagas abertas a virem até uma unidade do CAT, onde a gente realiza o evento do Contrata, ou em algumas vezes em algum local externo que a gente consegue parceria para elaborar um evento também, só do espaço físico, e essa empresa realiza o processo seletivo com o público que o CAT convoca, que o CAT encaminha para o processo seletivo. No caso do Contrata 50 mais, as empresas elas são convidadas e disponibilizam vagas exclusivas para pessoas com mais de 50 anos. Então, em 2023, 2024, a gente realizou essas ações no mês de outubro, e agora em 2025 também temos já a programação para o dia 1º de outubro do Contrata SP 50 mais. Nossas pessoas elas conseguem se inscrever através do portal CAT, através do portal se inscrever diretamente para o evento Contrata 50 mais e assim ser convidada ou convocada ou aceita para poder participar do processo. Porém, independente do contrato ou da data comemorativa, o cidadão também pode se candidatar através da nossa plataforma online, do portal CAT, a qualquer momento. Ele pode se inscrever no portal, se candidatar às vagas, porque ele consegue visualizar todas as vagas disponíveis durante o ano. Dessa forma, ele se candidata à vaga que ele se interessou e a gente encaminha ele para que ele possa participar do processo seletivo e assim conseguir uma vaga também. Lembrando que o CAT sempre pensa nesses recortes sociais, em tudo o que é de necessário, né, para a população, com muito cuidado, com muita atenção, porque o público com 50 mais é um público ao qual o CAT recebe muito, e a gente sabe das dificuldades da contratação para uma pessoa com mais de 50 anos. Então, o nosso trabalho aqui é conscientizar as empresas, é mostrar para as empresas que o público, ele tem total condições de executar a atividade, assim como qualquer outra pessoa, independente da idade que ela esteja naquele momento. Então, não só o evento, mas durante os processos seletivos do dia também, né? A gente sempre direciona, encaminha, conscientiza e conversa com as empresas sobre a importância da contratação da pessoa com mais de 50 anos, pela dificuldade que hoje a gente enfrenta, né? Para que essas pessoas consigam uma vaga de emprego. Se alguém tiver alguma dúvida, estou aberta a responder. Michele, muito obrigada pela explicação. Eu acho que ela foi muito útil para ajudar a direcionar as pessoas que estão sem emprego e gostariam de se candidatar a vagas de emprego aqui na cidade de São Paulo. Eu gostaria de realizar um complemento à fala da Michele. Além do CAT, a gente também tem o programa Mãos e Mentes Paulistanas, que visa desenvolver e fomentar o setor do artesanato na cidade de São Paulo. E até o momento da criação do programa, ele já capacitou mais de 1.000 idosos em cursos relacionados à temática do artesanato e também, atualmente, há quase 3.000 idosos credenciados no programa. O Mãos e Mentes Paulistana também está aberto a
todos os profissionais que confeccionam produtos por meio de processos manuais, sejam essas pessoas físicas ou empreendedores MEI ou empreendedores individuais, com idade a partir de 16 anos, que sejam residentes na cidade de São Paulo ou possuam algum ateliê próprio no município. Eu vi alguns comentários no chat relacionados a onde a gente poderia acessar esses dados que a Ângela acabou de falar sobre os idosos no mercado de trabalho. A gente, como a Ângela comentou, possui o Observatório do Trabalho. Ele é um site em que a gente disponibiliza esses estudos e outros dados e informações. Eu vou pedir para o nosso Fernando, que está nos ajudando no backstage, colocar esse link no chat para que vocês consigam acessar ele, o estudo dos idosos e outros estudos que vocês também possam vir a ter interesse e saber mais sobre. A gente acabou por ter um tempo mais curto do seminário, mas eu gostaria muito de agradecer a todos os participantes que mandaram mensagem no chat, tiraram um tempo do dia para ouvir a gente aqui, e qualquer dúvida pode encaminhar para a gente no e-mail do Observatório do Trabalho, que também está disponibilizado no site, ou telefonando para alguma unidade do CAT, ou até mesmo para a própria Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Trabalho. Então, eu agradeço a participação de todos, a live vai ficar salva, então, se quiserem rever alguma informação depois, é só acessar o vídeo novamente. Muito obrigada mais uma vez, Ângela e Michele Dantas, e a gente se vê em uma próxima oportunidade para mostrar outros estudos e políticas que a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Trabalho realiza por aqui. Obrigada, Júlia. Obrigada a todos os participantes. E até a próxima. Obrigada, meninas, a todos que escutaram. Estamos à disposição. E lembrem-se, no portal CAT, você consegue se inscrever, visualizar todas as vagas disponíveis também e conseguir aí a vaga de emprego.